Imagine acordar e descobrir que metade das pessoas de sua cidade desapareceram. Foi exatamente isso que aconteceu em partes da Europa durante a Peste Negra. Considerada a pandemia mais devastadora da história, ela matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. A doença surgiu na Ásia e viajou pelas rotas comerciais até a Europa no século XIV. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, ela não se espalhava apenas por ratos. Hoje sabemos que a responsável era uma bactéria chamada Yersinia pestis. Ela era transmitida principalmente por pulgas que infestavam ratos, mas também podiam ser transmitidos pela tosse e gotículas de saliva. Os sintomas eram terríveis: febre alta, calafrios, fraqueza extrema e grandes inchaços escuros chamados bubões, que surgiam principalmente nas axilas, pescoço e virilhas. Foi justamente dessas manchas escuras que surgiu o nome peste negra. Em muitas cidades, tantas pessoas morriam ao mesmo tempo que não havia quem enterrasse os corpos. Casas inteiras ficavam vazias, vilarejos desapareciam, campos deixavam de ser cultivados e estradas comerciais eram abandonadas. Durante esse período surgiu uma das imagens mais famosas da história: os médicos com máscaras de bico. Na época, acreditava-se que as doenças eram transmitidas por maus odores presentes no ar. Por isso, os médicos enchiam os bicos das máscaras com flores, ervas aromáticas e especiarias. Eles acreditavam que isso filtraria o ar contaminado. Hoje sabemos que essa proteção era praticamente inútil contra a bactéria. A peste atingiu praticamente toda a Europa. Entre os locais mais afetados estavam regiões da atual Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Espanha. As consequências foram enormes. Com milhões de mortes, faltaram trabalhadores para cuidar dos campos e produzir alimentos. Pela primeira vez em séculos, muitos sobreviventes passaram a exigir salários maiores. Em várias regiões, o poder dos senhores feudais começou a enfraquecer, e a economia europeia mudou profundamente. Mas como uma doença tão devastadora foi controlada? A resposta pode surpreender. Não existiam antibióticos, não existiam vacinas, e os médicos sequer sabiam o que causava a doença. A peste começou a diminuir, porque milhões de pessoas já haviam morrido. Além disso, algumas cidades passaram a isolar viajantes e navios vindos de regiões contaminadas. Foi nessa época que surgiu uma prática que usamos até hoje: a quarentena. Em alguns portos, embarcações eram obrigadas a permanecer isoladas por 40 dias antes de desembarcar. Isso ajudava a evitar novos surtos. Quando as grandes ondas da doença finalmente terminaram, a Europa havia perdido entre 30% e 50% de sua população. Milhões de vidas foram perdidas, cidades inteiras foram transformadas, e o mundo nunca mais foi o mesmo. A peste negra não foi apenas uma doença, foi um dos acontecimentos que mais transformaram a história da humanidade.